Olá, você vai ver nesta edição as fraudes nas demissões que acontecem mesmo quando o empregador adere ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Pandemia deixa trabalhadoras e trabalhadores domésticos mais vulneráveis, assim como profissionais que integram a população LGBTQIA+. Projetos do MPT aliam desenvolvimento com ecologia e inclusão social em meio à crise da Covid-19. Vamos mostrar também que a Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal para adiamento do retorno às aulas. A medida foi tomada para proteger profissionais da educação e alunos. A medida provisória que trouxe a possibilidade de reduzir jornada e salário ou suspender o contrato de trabalho foi convertida em lei. Mas alguns empregadores têm se aproveitado desse dispositivo para cometer fraudes nas relações contratuais. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, mais da metade das denúncias sobre violações trabalhistas recebidas pelo Ministério Público do Trabalho estão relacionadas à Covid-19. É o caso dessa trabalhadora que prefere não se identificar. Ela e outros 44 funcionários foram dispensados de uma vez só por causa da crise. Mas a empresa demitiu em massa sem respeitar a convenção coletiva que prevê negociação com o sindicato, norma que também é assegurada pela Constituição Federal, além de não respeitar a estabilidade assegurada durante a crise. Fiz uma demissão em massa no dia 30 de julho, descumprindo o nosso acordo coletivo de trabalho. No dia anterior, alguns funcionários receberam do RH uma ligação dizendo que a diretoria estava convocando para uma reunião. Ela diz que todos foram surpreendidos. E só nos colocaram lá para ser demitidos, sem nenhuma explicação. E nós nos sentimos humilhados. Esse é o sentimento que nós temos. Outra trabalhadora que também pediu para não ser identificada e só aceitou conversar com a gente por aplicativo de mensagens, conta que foi informada pelo empregador que a carga horária seria reduzida em 50% durante 2 meses no início da pandemia, mas foi demitida sem direito à estabilidade e indenização prevista em lei para o período, logo depois que a empresa retomou as atividades presenciais. Os primeiros dias até funcionou, mas no restante do período eu trabalhei normalmente. Não tive esse período de redução. Eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite. E ao final desses 2 meses, eles me dispensaram. Essas situações podem configurar fraude nas rescisões de contrato, já que as empresas em questão aderiram à medida provisória 936, que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal. Recentemente, a MP foi transformada na Lei 14.020, que reforça as garantias e os direitos dos trabalhadores durante a pandemia. Entre eles estão garantia provisória do emprego por igual período ao da redução de jornada e salário e de suspensão do contrato de trabalho. Para a gestante, essa garantia provisória passa a contar a partir de 5 meses após o parto, ou seja, depois da licença maternidade. Suspensão da dispensa sem justa causa de pessoa com deficiência, redução da jornada e suspensão do contrato de trabalho por até 120 dias. Nesse caso, a negociação individual empregado-empregador para redução de salário em 25%, 50% ou 70% e suspensão do contrato de trabalho só pode ser aplicada para quem ganha salário igual ou inferior a R$ 2.090 e que a empresa tenha faturado mais de R$ 4.800.000 em 2019. Para trabalhador com salário igual ou inferior a R$ 3.135 e a empresa teve faturamento igual ou inferior de R$ 4.800.000 no ano passado. E para quem tem diploma de curso superior com salário acima de R$ 12.202,12. Há denúncias de empresas que estão em andamento, em verificação, no sentido de que a empresa que não teria sido impactada negativamente pelas medidas de isolamento social teria se aproveitado dessa norma jurídica para dispensar algum trabalhador com um custo de dispensa menor. A outra situação relativa ao benefício emergencial, se a empresa não suspendeu as atividades, esse procedimento
de informar a suspensão sem de fato suspender, seria uma forma de fraude. Também seria uma forma de fraude se ela se valesse do benefício emergencial para reduzir a carga de trabalho, reduzir a jornada de trabalho, que também é uma possibilidade prevista na Lei 14.020. Se ela faz isso, mas continua exigindo o trabalho em condições normais, com a carga horária normal, isso também seria uma fraude passível de investigação pelo Ministério Público do Trabalho. De março a agosto deste ano, o MPT registrou cerca de 29 mil denúncias de violações trabalhistas decorrentes dos impactos da Covid-19. Além de demissões em massa irregulares e fraudes nas rescisões contratuais, há queixas de falta de proteção à saúde e à segurança do trabalhador. O órgão tem atuado de forma coordenada e estratégica em nível nacional para cessar essas irregularidades e contribuir para a manutenção do emprego e renda. Temos realizado muitas audiências, muitas mediações, conciliações com as entidades representantes dos anseios dos empregadores e representantes dos anseios das categorias profissionais, com o objetivo de trazer algumas alternativas prévias à extinção do posto de trabalho. Como uma dessas alternativas, surgiu a campanha Trabalhe e Confia, promovida pelo MPT no Espírito Santo, convidando as empresas a se empenharem para manter o quadro de empregados e se unirem na busca de soluções que possam reduzir as demissões. A iniciativa já possui 16 parceiros. Num momento complicado como esse que estamos passando, é fundamental termos atitudes sustentáveis e tentarmos, de alguma forma, dar alguma tranquilidade para os nossos colaboradores e para a comunidade que nos cerca. Estamos fazendo nossa parte. Além disso, o MPT e o BNDES assinaram um acordo de cooperação técnica, com o objetivo de promover ações conjuntas para a adoção de práticas voltadas à preservação do emprego. O Ministério Público do Trabalho, consciente da relevância da sua atuação social no contexto da pandemia do coronavírus, tem envidado todos os esforços para figurar como verdadeiro dialogador diante das necessidades que transcendem das relações trabalhistas nesse ambiente de crise, de insegurança, trazido pela pandemia. Denúncias podem ser feitas pelo site do MPT e aplicativo MPT Pardal. Durante a pandemia, diversas áreas do poder público e alguns setores da sociedade estão buscando soluções para enfrentar o desemprego, a fome e a exclusão social. Ciente disso, o Ministério Público do Trabalho atua diretamente em ações que incentivam a sustentabilidade e a promoção de oportunidades de trabalho. Equilibrar inclusão social, economia e ecologia é o grande desafio do pensamento sustentável. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Com a palavra, quem entende do assunto. Vinculado ao conceito de sustentabilidade, a gente tem o desenvolvimento sustentável, que se baseia na utilização dos recursos naturais sem prejudicar a nossa própria população e a população futura. E já que harmonia é a palavra de ordem, nada mais justo do que conversar sobre práticas sustentáveis em tempos de pandemia. Será que a sociedade brasileira está se esforçando para se manter sustentável neste período de crise? Se depender do Ministério Público do Trabalho, a resposta é sim. Exemplo disso é o projeto Faces e Sustentabilidade, que busca estabelecer uma cadeia inclusiva e sustentável, mesmo durante a pandemia. Primeiramente são adquiridos alimentos orgânicos dos pequenos produtores rurais da região de Parelheiros de São Paulo, que diante da pandemia não estavam conseguindo escoar sua produção e desperdiçando alimentos nutritivos e orgânicos. Depois, a iniciativa capacita pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como homens e mulheres trans, imigrantes, refugiados, para que eles utilizem toda essa matéria-prima no preparo de 1.000 refeições por dia. Uma coisa é cozinhar para poucas produções, poucos pratos. A outra é o desafio de cozinhar para 1.000. E são 1.000 quentinhas servidas em comunidades aqui da região de São Paulo, 1.000 vidas que recebem carinho, que recebem atenção em forma de marmita. E se quem recebe esse alimento se sente especial em tempos difíceis, imagina quem faz. A Thalita, que é aluna do projeto, encontrou na iniciativa muito mais que dignidade.
Tem sido muito bom e feliz. Eu fico muito feliz porque eu estou participando, além de ter esse apoio, eu também estou apoiando o próximo, estou ajudando o próximo. E junto com vocês, com o apoio de vocês, está enchendo, alimentando as pessoas necessitadas, as pessoas que estão na rua, que estão desprezados, que estão abandonados pela sociedade, que estão excluídos, né? Iniciativa semelhante ocorre em Alagoas, onde o MPT distribui cestas básicas com apoio de outras instituições. Implementado com recursos de multas e indenizações pelo descumprimento da legislação trabalhista e que consiste basicamente na compra da pequena produção rural e na distribuição para segmentos populacionais específicos com uma situação de vulnerabilidade social, sobretudo decorrente da pandemia. O projeto é financiado com recursos de multas e indenizações, todas decorrentes da atuação do MPT no combate a violações trabalhistas. Essa iniciativa do projeto, nesse momento da pandemia, ela vai trazer uma grande importância para a questão da economia local, porque muitos dos nossos agricultores não têm, nesse momento, sem conseguir comercializar os seus produtos. Já por meio da Quarentena da Resistência, 20 catadoras de materiais recicláveis de São Paulo podem trocar experiências de vida, além de receber apoio financeiro. A Naná é uma delas. O que a pandemia tem me acrescentado? Um grande conhecimento. E tudo isso se relaciona com a Agenda 2030 proposta pela ONU. Ela é uma espécie de plano de ações para que o planeta se torne um lugar melhor. Outra prova de que o MPT está comprometido com tudo isso é que no começo de julho ele assinou o termo de adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública, que reconhece e divulga práticas sustentáveis em órgãos públicos. Calma que tem mais. Outra iniciativa que o MPT apoia é o Fórum Estadual de Resíduos Sólidos, que já está prestes a acontecer no Espírito Santo. Fora isso, o Ministério Público do Trabalho na Paraíba está tocando a coleta seletiva solidária de resíduos na Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, como já acontece em outras unidades regionais. Isso significa que agora os resíduos recicláveis do MPT na Paraíba também serão separados e destinados à Associação dos Catadores de Recicláveis de João Pessoa. Ufa, é tanta coisa que quase não coube nesta reportagem. Mas como coisa boa merece ser compartilhada, escuta só um trechinho do rap que o pessoal do projeto Faces e Sustentabilidade, que eu te mostrei lá no começo, preparou para você. Vai passar, mas não se esqueça, contra o Covid-19 nós fizemos a diferença. Daqui a pouco, a população LGBTQIA+, e as ações do MPT durante a pandemia. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, queers, intersexuais, assexuais e outras orientações diversas compõem essa sigla aqui, LGBTQIA+. Um grupo historicamente excluído por preconceitos que ainda hoje são percebidos no mercado de trabalho. O MPT implementa diversas iniciativas para mudar esse cenário a favor de um ambiente laboral mais plural e acolhedor. Bom, meu processo de aceitação ele foi um pouco complicado porque eu cresci numa família religiosa e não se discutia sobre sexualidade. Então eu sabia que eu era uma criança diferente, porém eu não entendia qual que era esse sentimento e o que ia mudar para mim. Além do processo de aceitação, que foi um pouco complicado, Harisma ainda viveu uma situação constrangedora no trabalho. Ele era supervisor de um call center e, ao sinalizar um procedimento incorreto a uma funcionária, foi agredido. E aí, do nada, ela endoidou, ela começou a gritar quem eu era para estar chamando a atenção dela. Nessa gritaria, ela me ofendeu, ela virou para mim e falou assim, você não passa de um viadinho. E isso gritando perto de outros operadores. E aí eles começaram a rir. Na hora eu fiquei extremamente desconfortável. Por lá, a situação foi resolvida. A agressora acabou sendo advertida administrativamente, mas nem todos os lugares
agem da mesma forma. A carência de aceitação de diversidade ainda é barreira para a população LGBTQIA+. No mercado de trabalho, 75% do grupo já testemunhou episódios de homofobia e metade já afirmou ser vítima de preconceito por causa da orientação sexual. Além disso, a cada 23 horas, uma pessoa é assassinada no Brasil em razão da orientação sexual. A população LGBTI+, enfrenta preconceito e discriminação de todo tipo no ambiente de trabalho. O cenário de pandemia intensifica o preconceito na medida em que uma parcela da população LGBTI+, e aí eu me refiro sobretudo àqueles e aquelas que são mais vulneráveis, perderam a sua renda. Em meio à pandemia, o MPT vem realizando diversas ações para que a população LGBTQIA+, não fique desamparada. O Ministério Público do Trabalho tem atuado com a distribuição, por exemplo, de cestas básicas, assim como tem realizado cursos de capacitação em determinados setores e atividades para a população LGBTQI+, prevendo para um futuro próximo a contratação dessas pessoas no mercado de trabalho formal. Um desses cursos é realizado num ambiente como este, com auxílio do fogão e de algumas panelas que LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, principalmente transexuais, participam do projeto Cozinha em Voz, que ajuda os inscritos a se inserirem no mercado de trabalho como auxiliares de cozinha. E o índice de empregabilidade do projeto já está na casa dos 50%. Esse tipo de projeto tem uma função social muito importante e ele tem ajudado a cumprir com a inclusão. Jô faz parte da primeira turma web do projeto. Mesmo formada em pedagogia, a barreira da transfobia não permitiu sua inserção no mercado de trabalho por 3 anos. E a gente precisa contratar pessoas pela capacidade delas, né? E não pela estética, pelo que elas mostram na aparência. Então o curso apareceu, né, o projeto como uma oportunidade e já transformou minha vida. O Cozinha em Voz é coordenado tecnicamente pela chefe de cozinha Paola Carosella. Se Cozinha em Voz consegue plantar uma semente minúscula, mesmo que seja só o começo, em algumas pessoas que falem e que pensem que talvez possam encontrar uma carreira na gastronomia, isso para mim já é suficiente. O projeto, que é realizado em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, UNAIDS e MPT, já formou mais de 400 auxiliares de cozinha em 6 estados do país. É conceder, de certa forma, um trabalho digno e decente para pessoas que muitas vezes são excluídas do mercado formal de trabalho. O órgão também realiza o projeto Faces e Sustentabilidade, uma rede que adquire a produção de agricultores afetados pela pandemia e que também capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre elas transexuais. Além disso, também possui um observatório com dados sobre diversidade e igualdade de oportunidades para traçar estratégias e realiza campanhas como esta, que dá a voz à comunidade LGBTQIA+, para dizer o que quer. O que eu quero é poder andar na rua sem ter medo de sofrer nenhuma agressão. E lembra da Jô, aluna do Cozinha em Voz? Ela também deixa um recado muito importante. Que a gente ajude a curar o planeta das doenças que nos assolam, né, que nos acometem. E não só essas doenças biológicas, esses vírus, mas também os vírus do preconceito, da discriminação. E que a gente viva numa sociedade e possa construir junto uma sociedade, né, que respeite a diversidade, que respeite a natureza. Em meio à pandemia, a situação enfrentada por professores tem sido acompanhada de perto pelo Ministério Público do Trabalho. Da sala de aula para casa. Esse é o novo normal de boa parte dos professores e alunos. Durante a pandemia, nós estivemos dando aulas online. Essa fase que nós estamos vivendo é uma fase nova, então nós temos que nos adaptar. E que fase cheia de desafios. Então, de um momento para outro se viram aí na necessidade de utilizar ferramentas digitais para poder gravar ou ministrar suas aulas online.
e também a questão de estarem permanentemente à disposição e com a dificuldade de separar o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico. Diante desse cenário, o MPT publicou uma nota técnica defendendo os direitos dos professores durante o período de isolamento social. Entre as orientações estão irredutibilidade salarial dos professores, compatibilidade da jornada presencial com a de teletrabalho, orientações sobre ginástica laboral e o respeito ao direito de imagem e direito à privacidade. Entre as diversas orientações que constam nessa nota, eu friso a questão da garantia de um ambiente de trabalho seguro do ponto de vista ergonômico, a questão do fornecimento, do material de trabalho, ou seja, computadores, notebooks o próprio aplicativo em que se realize as aulas ou as gravações, a questão da internet também, garantia dessas ferramentas básicas de trabalho. Por outro lado, há também profissionais retornando à sala de aula. É o caso de Letícia, que mora na cidade de Manaus, onde muitos professores se sentem inseguros ainda. Durante esse período de retorno, nós sim ainda temos um certo receio de voltar, mas na empresa onde eu trabalho, nós temos tomado os devidos cuidados. Na Paraíba, o Ministério Público do Trabalho recomendou a uma faculdade da cidade de Patos que não flexibilizasse o retorno das aulas presenciais por questões de saúde e segurança. E aqui no Distrito Federal, a Justiça do Trabalho suspendeu o retorno das atividades presenciais em sala de aula na rede privada após o pedido do MPT. Para o órgão, a volta às aulas, neste momento, coloca em risco trabalhadores da educação e alunos. Há uma preocupação muito forte do Ministério do Trabalho, sobretudo com aquelas classes de alunos de faixas etárias mais baixas, a exemplo da educação infantil. Os trabalhadores, professores e demais monitores e trabalhadores que lidam com crianças de 2 a 5 anos, certamente terão muito maior contato e possibilidade de contrair o coronavírus. Porque essas crianças, esses alunos, eles têm uma menor possibilidade de seguir até pela idade etiquetas, regras de etiqueta respiratória, como uso de máscara, não emprestar materiais escolares. Também alunos, estagiários e aprendizes recebem o apoio do MPT. O órgão publicou uma nota pública alertando sobre a exclusão de grupos vulneráveis da proposta do governo federal que cria o programa Garantia Jovem. E também emitiu uma nota técnica com medidas de proteção ao trabalhador adolescente, como a priorização do trabalho remoto e cronogramas de reposição de carga horária que conciliem estudo e trabalho. Eu gostaria de destacar nesse trabalho o trabalho que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido pelo Ministério Público no que diz respeito às dispensas de trabalhadores aprendizes. O contrato de aprendizagem é um contrato firmado por prazo determinado. Ele tem algumas motivações específicas que podem possibilitar o término desse contrato, o término do tempo do contrato, a idade do aprendiz, a aprendizagem ela vai até determinada faixa etária, 24 anos, e outras hipóteses previstas de forma exaustiva na nossa legislação. Fora dessas hipóteses, não é possível a dispensa do trabalhador aprendiz. Jamília é aprendiz e está retornando aos poucos ao trabalho presencial. Eles estão sendo super cuidadosos com seus profissionais. Caso alguém tenha algum sintoma do Covid, eles estão mandando para fazer o exame. E se a pessoa tiver com algum sintoma, eles mandam a pessoa para casa para ficar nesse tempo de quarentena, e quando voltar tem que fazer também um exame para o retorno ao trabalho. Mas em caso de descumprimento da legislação, denúncias podem ser feitas no site do MPT e pelo aplicativo MPT Pardal. Daqui a pouco, vulnerabilidade de trabalhadores domésticos aumenta na pandemia.
música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. Segundo dados do IBGE, 72% das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos não têm registro em carteira e 61,5% não contribuem para a Previdência Social. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os números também revelam que esses profissionais se tornaram mais vulneráveis. Você vai ver na reportagem de Luana Carvalho o que o MPT tem feito para garantir os direitos da categoria. Ônibus lotado. Por conta da pandemia, ficou poucos ônibus e muito lotado os ônibus. A gente tem que pegar ônibus, né, para ir trabalhar. E com essa epidemia, os ônibus estão cheios também e eles não respeitam o espaço. Perda de emprego. Eu perdi algumas faxinas, né, estou só com 2 faxinas, né, para poder me manter, né, e ajudar meus filhos. A grande maioria das pessoas que as contratam, por estarem em isolamento social também e pelo medo de contrair o coronavírus que ela traga, porque ela se expõe a um transporte coletivo, elas perderam as diárias. Então hoje nós temos milhões de pessoas que estão sem renda, talvez como única renda, tendo o auxílio emergencial. Dados do IBGE mostram que 72% dos trabalhadores domésticos não possuem carteira de trabalho assinada, ou seja, a maioria trabalha na informalidade e sem a cobertura de direitos. Quando eu era fechada, eu tinha alguns privilégios que hoje eu não tenho por ser autônoma. Os privilégios que eu tinha quando eu era fechada era 13º, férias, auxílio maternidade. Hoje a nossa preocupação é que essas trabalhadoras elas sejam protegidas, que sejam que vão para a formalidade, né? Que isso vai assegurar a ter no mínimo uma aposentadoria. Em São Paulo, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União processam empregadores por danos morais no caso de uma doméstica que foi resgatada de situação análoga de escravo. A vítima de 61 anos foi encontrada em condições degradantes, vivendo em um depósito nos fundos de uma residência no Alto de Pinheiros, bairro nobre da cidade. Sem acesso à casa principal, inclusive ao banheiro, a doméstica não recebeu qualquer salário ou ajuda de custo sequer para se alimentar desde o início da pandemia. Além de atuações em forças-tarefa, o MPT iniciou outras ações. Uma nota técnica foi divulgada para garantir alguns direitos, como o afastamento do trabalhador doméstico com remuneração assegurada no período em que vigorarem as medidas de contenção, com exceção daqueles que cuidam de idosos ou pessoas com necessidades especiais, que são considerados serviços essenciais. E para esses, o empregador precisa fornecer equipamentos de proteção individual, entre outros cuidados. O mais importante a ser informado é que esses cuidados devem ser mútuos. Não apenas o trabalhador doméstico deve adotar, mas também todos os moradores da residência. Por exemplo, o uso das máscaras deve ser feito tanto pelo trabalhador quanto pelos moradores. Para reforçar a nota técnica, foi lançada ainda uma cartilha que traz cuidados para prevenir os riscos de contágio por Covid-19 entre trabalhadores domésticos. A cartilha indica cuidados como a redução do número de dias de comparecimento sem perda salarial, a higienização de objetos de trabalho ao início e ao final da jornada e a possibilidade de cumprirem o expediente fora dos horários de pico no transporte público para evitar aglomerações. Diversas outras orientações são dadas, como, por exemplo, manter o ambiente de trabalho arejado, dispensar o empregado das suas atividades quando ele estiver com suspeita de contaminação, quando alguém da família estiver também com suspeita de contaminação ou contaminado, sem o prejuízo da remuneração correspondente. O tema O Trabalho Doméstico, Cidadania e Respeito na Pandemia também foi debatido durante o webinar transmitido pela TV MPT no canal do YouTube. Para conferir os detalhes, acesse youtube.com/tvmpt. Denúncias podem ser feitas pelo site do MPT e no aplicativo MPT Pardal. Esta edição fica por aqui.
Mais informações sobre a atuação do MPT você encontra no site e nas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!